Eliane Bertotti, representante do Imutran RS, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de 5 minutos. Bom dia a todos. Na pessoa do vereador Lucas Carenhato, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, saúdo a todos os nobres vereadores. Minha presença nesta casa se justifica para relatar fato grave que afeta a questão da educação para o trânsito e a formação do novo condutor. Antes, com a devida vênia, desejo rapidamente relatar um pouco sobre a história dos Centros de Formação de Condutores. Há 30 anos atrás, esteve no Rio Grande do Sul o então ministro da Justiça, Nelson Jobim, gaúcho de Santa Maria, e propôs um desafio ao então governador Antônio Brito. O ministro externou sua preocupação ao número de acidentes e mortes no trânsito, que aumentava no país de forma acentuada, e trouxe ao Brito a proposta de começar no Rio Grande estudos sobre um novo Código de Trânsito brasileiro, onde sua base conceitual fosse a educação. Assim, em 1998, se iniciou o projeto Novo Detran, onde, pelo viés da educação, se construiria o novo CTB. Finalmente, em 97, Fernando Henrique Cardoso publica a Lei 9.503, instituindo o novo CTB. Em nossa cidade, temos cessionados pelo governo 11 CFCs, tendo em seu contingente operacional mais de 250 empregos diretos, responsáveis pela produção de 11 mil novos condutores de automóveis e mais de 2.800 novos condutores de veículos de 2 rodas por ano. Renovamos a CNH em 40 mil condutores ano, dados de 2024. Entretanto, há pouco mais de 60 dias, o Brasil foi surpreendido por uma manifestação do ministro dos Transportes, Renan Calheiros, através de narrativas pela imprensa e redes sociais, anunciando uma nova forma de obter a CNH, promovendo facilidades com vistas a diminuir o custo da CNH, ofertando documentos sem a devida prática e formação teórica, submetendo a um exame no órgão e destruindo o conceito de educação, hoje proporcionado sob os ditames da lei. A proposta do ministro retrocede em 30 anos a legislação e a educação. O ministro propõe prática dada por motoristas de táxi, de Uber, por motoristas entregadores, por instrutores autônomos, admitindo o uso de veículos privados ou familiares, desprestigiando as questões mecânicas de segurança, placas especiais, adesivagem de segurança. Um retrocesso educacional, um risco à vida com alunos rodando em via pública, sem a devida supervisão profissional, ameaça direta à segurança de todos. O segmento em nível nacional está estupefato por ser extinto no país cerca de 15 mil CFCs que detêm mais de 300 mil empregos diretos. Por óbvio, buscamos em todo o Brasil o viés político que está desdobrando em apoio aos Centros de Formação de Condutores. Promovemos uma consulta pública em Brasília. Instituímos legalmente uma frente parlamentar por um trânsito seguro, onde obtivemos o apoio de quase 100 parlamentares de 9 partidos políticos. Por derradeiro, desejamos o tema sendo discutido no Parlamento com um amplo estudo técnico-pedagógico, de forma que o segmento seja ouvido e exponha suas propostas. Mais recentemente, o deputado federal Coronel Meira, do PL, protocolou o projeto de decreto legislativo na mesa da Câmara Federal, de número PDL 800/2025, prevendo sustar a consulta pública promovida pelo ministro Renan, considerando estar fora dos ditames legais para tal ato. Já possuímos 140 assinaturas de coautoria, mas precisamos de 257.
A Associação Nacional de Detrans, que regula e representa Detrans estaduais, já manifestou sua contrariedade a essas narrativas do ministro, considerando os Detrans não dispõem de estrutura física e de pessoal para este compromisso. Enfim, todos os segmentos ordenativos do trânsito no cenário nacional estão se manifestando contra tal proposta meramente eleitoreira e populista. Desta forma, expondo minha presença aqui nesta Casa do Povo, se faz pela necessidade de sensibilizar a representatividade política de nosso município para se engajar nesta luta em proteção aos nossos objetivos. Como eu, dezenas de colegas estão se manifestando em seus municípios, fazendo o mesmo apelo para que, integrados, possamos fazer a defesa da educação no trânsito. Pedimos que converse com seus deputados, tanto estaduais como federais, para que possamos fazer um bloco unido contra alterações desfavoráveis à segurança e à enganação do povo, dizendo que a CNH se tornará barata. Destaco ainda que os CFCs não só ensinam a prática de direção veicular, proporcionam na teoria a contratação do saber legal, do meio ambiente, dos primeiros socorros, do respeito aos autores do trânsito, cumprindo um papel vital de cidadania que as instituições de ensino regular ainda não fazem. Não há trânsito no ensino regular, o que não possibilita em construir a cultura no trânsito comum em outros países. Contamos com todos vocês. Caxias do Sul merecem ter uma posição clara e forte a favor da educação. Gratidão por me ouvirem.